Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá recheado de notícia quente para você, vascaíno espalhado pelo Brasil inteiro. Vasco que viaja hoje para São Paulo para encarar o Corinthians nesse domingo, né? Partida decisiva para as ambições do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí desse jogão de amanhã, inclusive a provável escalação do Vasco, que deve ter mudanças no time titular. Vamos falar também sobre a situação extremamente delicada na qual se encontra o atual treinador do Vasco, Rafael Paiva. Pois é, pode e deve ser o último jogo do Paiva no comando da equipe profissional do Vasco, né? O Vasco já tem um substituto em mente para essa reta final de Campeonato Brasileiro e já começa também a buscar um novo treinador para a temporada de 2025. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre essa busca, né? Alguns nomes que já começam a aparecer aí, né? Nesse momento nos bastidores ali, nos corredores de São Januário, e também vamos falar sobre busca por contratações, porque o Vasco também já está planejando aí o mais rápido possível a montagem do elenco para o ano que vem, né? O Vasco deve perder muitos jogadores, né? Vendas, saídas de atletas que estão em término de contrato. Então a gente vai trazer detalhes também sobre essa remontagem do elenco aí que o Pedrinho pretende fazer juntamente com o Felipe e com o Marcelo Santana. Mas antes da gente dar o pontapé inicial aqui no vídeo de hoje, eu quero convidar você que é torcedor do Vasco e que ainda não segue a gente aqui no YouTube, né? Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem fazer parte aqui da nossa família que não para de crescer, né? O nosso canal que é o maior canal de notícias do Vasco aqui na internet, né? Aqui no YouTube, conta também aí com a sua presença, né? A gente tem 2 jornalistas, temos nossos estagiários, então venha fazer parte aqui do nosso canal e peço também a sua colaboração rapidinho, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo que é super importante para o crescimento, para a divulgação do nosso trabalho. E antes da gente começar aqui com as notícias, queria deixar um recado para você, de repente que não tem uma camisa oficial, tá vendo essa camisa que eu estou usando aqui, da capa, maravilhosa, né? O segundo uniforme do Vasco. Hoje à noite a gente vai sortear 10 camisas dessa em parceria com a Estrela Bet. Pois é, a Estrela Bet que é parceira do canal e você pode ser o beneficiado nessa noite aí. Você pode estar levando uma camisa dessa para sua casa em qualquer lugar do Brasil. Aí você vai me perguntar, pô Mário, como é que eu faço para participar? É muito fácil, é muito simples. Primeira coisa, você tem que estar cadastrado no site da Estrela Bet. Você fala, onde faz esse cadastro? Primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem o link para você se cadastrar e tem mais alguns detalhes super bacanas da Estrela Bet. Você se cadastrando por lá, automaticamente você já vai receber R$20 de graça da Estrela Bet para você fazer a sua primeira aposta. Então, você quer usar esses R$20 aí para apostar no jogo do Vasco, em qualquer outra partida, você vai ter essa bonificação aí, esses R$20 para você poder começar a fazer as suas apostas na Estrela Bet. E a segunda coisa é a seguinte, você depositando um valor de R$50, seu primeiro depósito, ou 50, ou qualquer valor acima de R$50 lá na Estrela Bet, o que que acontece? A Estrela Bet, ela dá para você o dobro do valor e as suas chances no sorteio de hoje à noite, dessa camisa aqui, aumentam e muito, né? Você se cadastrou, está participando, mas se você depositar um valor de R$50 ou mais, a sua chance aumenta exponencialmente. Então não perca essa oportunidade. Agora, corre lá no primeiro comentário fixado, faça seu cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Você vai lá, faz um depósito de R$50 ou mais e aí, com certeza, você vai estar aumentando a sua chance e muito de estar levando uma dessas 10 camisas para casa hoje à noite. Beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho do jogo desse domingo, né? Corinthians e Vasco. Corinthians que ultrapassou o Vasco aí nessa última rodada, né? Pulando para a 9ª colocação. O Vasco caiu para 10º. Corinthians tem 1 ponto a mais que o Vasco na tabela, ou seja, é um jogo de 6 pontos. É um jogo decisivo para as duas equipes. Corinthians vencendo, pula para 47, deixa aí o Vasco 4 pontos atrás, né, da equipe paulista. O Vasco vencendo, ultrapassa o Corinthians em caso de empate. As duas equipes ali ficam parelhas aí no Campeonato Brasileiro, nessa busca aí para terminar a competição ali no G9, ou no G8, ou no G7. Então, um jogo muito importante. O Corinthians vai ter
3 desfalques extremamente importantes, principalmente os dois ali do setor ofensivo, né? O Depay e o Yuri Alberto. Os dois estão fora do jogo por suspensão, né? Que, na minha opinião, são os dois melhores jogadores do Corinthians aí nessa arrancada que o Corinthians deu nas últimas 10 rodadas, e os dois não estarão em campo amanhã contra o Vasco. Notícia excelente, né? Para as ambições vascaínas nessa partida de amanhã. Do lado do Vasco, a gente não contará com o meia Matheus Cocão. Ser bem sincero, para mim não vai fazer tanta diferença assim, até porque não tá jogando nada demais, né? Tá sendo ali utilizado como titular, na minha opinião, muito mais como uma vitrine para ele ser vendido aí no final da temporada, que deve acontecer, né? Ele deve ser vendido aí ou para a Europa ou para o futebol dos Estados Unidos. E o restante do elenco, todo à disposição, né? O Rafael Paiva deve fazer o último jogo dele no comando da equipe vascaína, mas já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a equipe do Vasco chega hoje a São Paulo, né? Vai treinar agora na parte da manhã no Rio de Janeiro, viaja para São Paulo ali na hora do almoço, e nós estaremos ao vivo hoje a partir das 3 horas da tarde na porta do hotel do Vasco, né? Que o Vasco, onde o Vasco vai ficar ali hospedado, né? Fazendo ali a sua noite de descanso para a partida desse domingo. Então, a partir das 3 da tarde, ao vivo, estaremos aqui com vocês, né, com os nossos jornalistas, com o nosso enviado lá, o Lineker, que vai estar na porta do hotel. Então não percam a nossa live, o nosso ao vivo hoje, às 3 horas da tarde, recebendo jogadores, recebendo o elenco ali, mais ou menos ali imaginando como que o clima vai estar, um clima meio tenso, né, mas já deixando claro para vocês que estaremos ao vivo lá na porta do hotel. Mas em relação ao time que deve ir a campo, a gente deve ter mudanças, tá? Sai o Matheus Cocão, volta o Hugo Moura. Galdames, não sabemos se será titular ou não, né? O torcedor Vasco está muito irritado com essas entradas aí do Galdames no time titular. Então a gente não sabe se ele será mantido. Setor defensivo, não devemos ter alteração, porém, no setor de ataque a gente pode ter novidades, tá? A gente pode ter a volta do Puma Rodrigues ali, caindo na vaga do Maxime Domingues, e podemos também ter a entrada do Ryan, né? O Ryan que vem entrando, o torcedor do Vasco reclama, mas é um garoto ali que também tem que se valorizar, né, para no final do ano talvez ser vendido aí para o futebol europeu, né, ele que já vem sendo especulado em muitos times lá na Europa. Então essa deve ser a escalação do Vasco ali, mais ou menos com Léo Jardim, PH, Piton, Léo Pelé e João Vitor, né, o Léo Pelé fez cagada no último jogo, mas deve ser mantido, meio de campo ali com o Hugo Moura, Galdames e o Dimitri Payet, e lá na frente a gente deve ter Puma Rodrigues, Verratti e o Ryan ali, talvez entrando nessa vaga ali no ataque também. Então esse deve ser o time do Vasco. Se tiver alguma mudança, se tiver alguma outra alteração, a gente traz para vocês no vídeo de hoje à tarde, né? A gente vai conversar ali com alguns atletas, com algumas pessoas do departamento de futebol. Assim que a gente tiver mais novidades sobre o time, a gente traz para vocês hoje à tarde na nossa live direto lá do hotel. Mas falar um pouquinho agora sobre Rafael Paiva, né? Falar um pouquinho sobre a situação do treinador. Pelo que a gente apurou, amanhã, né, no domingo, deve ser a última partida, independente de vitória, empate ou derrota do Vasco contra o Corinthians. O Rafael Paiva não deve continuar no cargo de treinador da equipe profissional. Ele deve voltar para a base, né? Ele deve voltar ali para poder trabalhar no futebol de base do Vasco. E quem deve assumir como treinador nessas últimas 3 partidas deve ser o Felipe, né? O Felipe Maestro, ou Felipe Loureiro, né? Como é chamado aí dentro do Vasco aí, o amigo do Pedrinho, né? Um cara que é muito próximo do Pedrinho, deve assumir para essas últimas 3 partidas. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho até melhor para dar uma mudança de ares ali no vestiário, né? Realmente o clima não tá muito legal, pelo que a gente soube, alguns jogadores não estão contentes ali com o Rafael Paiva, a forma de jogar, jogadores que ele vem utilizando, né? Principalmente a não utilização de meninos da base vem incomodando muito ali, né? O elenco do Vasco, então existe essa possibilidade de troca a partir da segunda-feira. Porém, é uma troca temporária, né? Uma troca de forma interina, né? O Felipe não vai ser o treinador para o ano que vem. Inclusive o Vasco já busca nomes para a próxima temporada. Ontem surgiu alguns treinadores ali que estariam no radar do Vasco, como por exemplo o português Pedro Caixinha, o nome do Luiz Felipe Scolari, do Tite, um nome que também agrada muito é o do Renato Gaúcho, que ainda está trabalhando no Grêmio, mas pelo que tudo indica não deve continuar lá no tricolor gaúcho, né? Então nomes começam a aparecer, né? Eu já dei a minha opinião algumas vezes aqui no canal. Para mim o nome ideal para o Vasco, para a temporada do ano que vem, você concordando ou não, é o nome do Renato Gaúcho. Para mim é um cara que consegue
trabalhar muito bem com elencos que estão com a confiança baixa. Ele consegue recuperar jogadores que de repente não vivem bons momentos. E hoje o Vasco é um claro exemplo disso. Temos jogadores de qualidade, mas que não conseguem desempenhar dentro de campo um bom futebol. E eu acho que o Renato poderia ser aí uma peça fundamental nessa recuperação. Mas o fato é, o Pedrinho e o Marcelo Santana já trabalham nos bastidores, né? Já começam a conversar com empresários e com treinadores, né? Visando aí um novo técnico para 2025. E não para por aí, né? O Vasco também já está planejando a temporada do ano que vem em relação a mudanças no elenco, né? O Vasco vai dar uma oxigenada nesse elenco. O Vasco deve perder muitos jogadores ali. O Vasco pode vender aí talvez até 7 atletas, jogadores que estão emprestados, como é o caso do Luca Orediano, Manuel Capasso, o Zé Gabriel, que está no Coritiba, né? O Vasco tem alguns jogadores que estão emprestados que podem estar sendo vendidos, e jogadores do atual elenco. Por exemplo, Lucas Piton desperta interesse do Milan, da Fiorentina, da Juventus e da Lazio da Itália. O Ryan, como eu acabei de citar, o atacante que desperta interesse do John Textor, dono do Botafogo, e também de clubes da Europa. Tem ali outros atletas do atual elenco vascaíno que podem sair, como o próprio Matheus Cocão, como eu citei anteriormente aqui no vídeo. E o Vasco está correndo atrás de contratações, né? Como já abriu ali conversas com Aleph Manga, atacante que estava no Curitiba. Não me agrada, mas é uma notícia importante para trazer para vocês. Tem conversas com o lateral direito Danilo da seleção brasileira, apesar dele negar. A galera lá do Globoesporte.com jura de pé junto que as conversas seguem acontecendo. Anteontem, quem esteve em São Januário e se ofereceu ao Vasco para voltar a vestir a camisa vascaína foi o meia Evander, né, que atualmente atua no futebol dos Estados Unidos. E a gente sabe, porque o próprio presidente Pedrinho já abriu o jogo e já falou que planejamento e que conversas por contratações já vem acontecendo há mais de 2 meses, né? Essa temporada de 2025 ela já vem sendo desenhada, já vem sendo planejada há muito tempo. Então é importante o torcedor agora acreditar, torcer que o Vasco nessas últimas 4 partidas consiga dentro de campo resultados positivos, consiga aí uma possível classificação para uma pré-Libertadores para o ano que vem, porque aí, obviamente, os investimentos seriam mais altos e mais fortes aí para montar um elenco mais competitivo para o ano que vem. Mas enfim, aguardar agora, torcer para que amanhã a gente faça um grande jogo e consiga, né, uma vitória fora de casa, que seria muito, mas muito bom para essa reta final de competição. Galera, não esquece, quer ganhar uma camisa igualzinha essa daqui? Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da Estrela Bet, faça o seu cadastro, quer aumentar as suas chances de levar essa camisa para casa? Deposita lá R$50, que hoje à noite você pode estar, ó, ganhando uma camisa maravilhosa dessa aqui. Olha que coisa maravilhosa, ó, cheio de detalhe bonito, então não perca essa chance, beleza? Um abraço, tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!